Glória a Deus. Cumprimento a igreja na casa do Senhor, amém? Amém. Vamos para mais um dia onde nós estamos aqui para glorificar o Senhor Jesus, exaltar Ele com a sua santa e gloriosa palavra. Eu gostaria novamente que vocês se abrirem, os irmãos todos, em Isaías, que é o nosso tema principal. Isaías 64, do 8, no qual a Alice Marconi também já proferiu nesta noite aqui. E nós vamos nos adentrar aqui nos profetas e vamos ver o que Deus tem para falar com a minha vida e com a sua vida nesta noite. Isaías 64, no 8 diz assim, ó: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro. Vamos repetir? Nós o barro. Mais forte, irmãos. Nós o barro. Vamos firmar isso na nossa mente. Nós o barro. E Tu és nosso oleiro. E todos nós a obra das Tuas mãos. Muito bem. Assim como ensina as crianças, elas vão repetir para a glória do Senhor, sempre se glorificando, adorando o nosso Deus Altíssimo, para que Ele venha falar com a minha vida, com a sua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Então todos nós somos barros. Não passamos de barros na casa do Pai. E nosso Pai é o nosso oleiro. Mas tia, o que é isso? Como que é essa história de oleiro? Então, para as crianças terem entendimento, porque eu creio que os adultos também já se encontram sabendo o que é o oleiro, nós vamos discorrer do profeta Jeremias. Jeremias era um profeta que muitos estudiosos dizem que ele não passava de uma criança. Lá com uns 14 anos, outros dizem 20 anos. Mas o importante é que quando Jeremias foi clamado ao Senhor, chamado por ele, para ele fazer a obra, para ele se profetizar em teu nome, ele temeu e tremeu. Por quê? Porque ele não se achava tão pequeno em tamanho, mas ele se achava imaturo espiritualmente, apesar de que Isaías conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as escrituras, mas então ele temeu, porque um profeta de Deus é uma grandiosidade, uma responsabilidade enorme. Profeta de Deus não é para fazer profetização, profetada é profetisa de Deus. Vem do céu, vem aqui, pá. E ele sabia disso. Ele sabia que era uma responsabilidade. E ele então queria se esquivar de ser profeta. Mas então, num certo determinado momento, Jesus disse para ele: Oi, levanta-te aí e desce a casa do oleiro. Ali eu vou falar contigo. Então o Senhor fala: Oi, desce para a casa do oleiro agora, que agora o Senhor vai falar contigo. Porque nós somos barro. Vamos repetir? Nós somos barro. E como somos barros, nós vamos descer à casa do oleiro. E ali o profeta Isaías desceu na casa do oleiro. Tia, o que é o oleiro? Vamos conhecer esse oleiro hoje. Vamos conhecer o processo desse vaso hoje. E quando você sair daqui, se você não sair transformado pelo oleiro, você vai precisar descer novamente para casa. Porque o Senhor hoje quer que todos nós, barros, descemos a casa do oleiro, para Ele deixar nós como vasos de honra na mão dele. Aleluia. Então nós vamos discorrer agora o profeta Jeremias na casa do oleiro. O que acontece na casa do oleiro? Quando o oleiro, nós estamos na casa do oleiro, vocês estão vendo aqui, crianças, o que tem aqui? Tem um homem fazendo um barro ou um vaso? Um vaso. E o que tem atrás dele? Um monte de vasos. Muito bem, Kátia, Gabi. Um monte de vasos. O oleiro, ele não faz um vaso só, de um modelo só. Ele faz de vários modelos. Mas você pode ver que o vaso, ele tem sido de barro. Todo vaso aqui é feito nas mãos do oleiro de barro. E para isso, ele precisa escolher o barro. O oleiro precisa escolher um vaso, um barro que seja bom, um barro que seja com as características boas, para que o vaso ele se transforme num vaso durável e bonito. E assim o Senhor Deus escolhe em cada um aqui desses barros, que todos nós somos, com diferenciais motivos, dons
talentos que nós temos. Então nós todos somos barros escolhidos pelo nosso oleiro, Jesus Cristo. O oleiro, lá na casa do oleiro, ele escolhe o melhor barro. E Jesus, Deus, já escolheu todos esses barros que estão aqui para ser trabalhados na mão dele. Por isso que nós somos barros na mão do oleiro. E então, escolhido esse vaso de honra que ele pegou, ele vai fazer o quê? A extração do vaso. Isso que é isso, tia? Você acha que ele vai pegar um barrinho lá, vai chegar aqui, ficar amassando, vai dar tudo certo? Não é assim não. Tem processo. Eita glória! Nós chegamos barro aqui, mas nós vamos passar por um processo. Aleluia! Porque sem passarmos por esse processo, não sairemos vasos de honra que o Senhor Jesus pode usar. E esse processo inclui a extração. Lá no oleiro, ele já encontrou o melhor barro, aquela argila boa, maravilhosa, que ele pode deduzir que o vaso vai ser ótimo. Mas esse vaso, ele vem de fora, ele é pegado lá fora. E ele vem com impurezas. Ele vem com pedras, às vezes galhos, folhas. E então essa extração é a impureza que o oleiro, ele vai fazer ali no processo do barro. E Deus pega nós barros, e vai começar a tirar as nossas impurezas. Porque nós vemos de lá de fora com as nossas impurezas. E então nós vemos um vaso. Eu vi um vaso aqui que o oleiro vai fazer bem de alívio, senão ela vai se perder aqui nos vasos. Olha esse vaso. Esse vaso que nós chegamos aqui é um vaso impuro. Porque nós viemos lá de fora cheios de pecado. O barro do oleiro vem com pedra, vem com folhas, vem com pedaços de paus, que se amassado fazer o vaso não vai dar certo. E nós também, nós viemos lá de fora também com muitas impurezas. E essas impurezas... Eita, meu Deus! Essas impurezas são as nossas falhas, os nossos achismos e os nossos pecados. Nós estamos carregados, mas Jesus, Deus, tirou nós lá da treva para a sua maravilhosa luz. Então nós não podemos mais carregar isso aqui não. Isso aqui não vai parte de um barro que o oleiro escolheu. Eu sou barro escolhido, vocês já são barro escolhido na casa do Senhor. Então quando nós chegamos assim, com essas impurezas, nós vamos ser tratados. Nós vamos tirar tudo o nosso pecado, aqueles achismos nossos, aquelas impurezas do nosso coração, tudo aquilo que nos faz sermos vasos contaminados, o Senhor vai extrair de nós. E então, o próximo passo, o oleiro pega barro legal, 100%. Tirou as pedrinhas, tirou todas as folhas, o barro está limpo. Ele vai amassar esse barro. Só que ele não amassa com as mãos, ele amassa com os pés. Eita, Jesus da glória! E vai. Por quê? Porque o barro tem bolhas de ar. E essas bolhas de ar atrapalham a produção do vaso. E Deus, quando tira de nós, vai tirando tudo aqueles carrapichos da nossa vida que a gente vem lá de fora. Às vezes fica ali umas bolinhas de pecado escondidinha. Então o oleiro, ele vai pegar o barro e vai amassar. Tá doendo aí? É o oleiro. Ele amassa até que esse barro ele esteja maleável, ele esteja composto, forte, firme para ser produzido barro. E então, depois desse barro amassadinho com os pés do oleiro, ele vai pegar com as suas mãos. Ai, doeu? Não doeu nada, porque ele vai te colocar na roda do oleiro. Eita glória! Doeu pisar? Não foi nadinha não. Tenta firme aí.
Porque a roda do oleiro é o lugar pior que nós podemos estar. Jesus. Me coloca, Senhor, na roda, me faça um vaso novo. Vai pedir. Vai pedir. Quando Jesus coloca nós na roda do oleiro, nós sofremos, nós gememos. Não é fácil, não. Essa roda, ela é uma roda constante. Ela gira, gira, gira. E ele então põe esse barro em cima dessa roda. E aí, com as suas mãos, o oleiro habilidoso vai começar a moldar o vaso. E então esse oleiro começa a moldar o vaso. Vem cá, vaso. Eu vou usar uns vasos diferentes hoje. E então ele começa a moldar este vaso. Meu Deus! E esse vaso, ele vai passar por uma transformação. Ele vai passar por uma transformação. Pode segurar, vaso. Não, você é barra ainda, né? Vaso daqui a pouco. Nós somos tudo barra ainda, né? Vamos sair vaso de honra hoje. Eita, Então glória! nós vamos passar por uma transformação. Por quê? Porque as mãos do oleiro lá, o barrinho já vai começar a moldar o vaso. E aqui nós temos a mão de Deus. Aleluia! Moldando cada um de nós. E aí vai começar o processo de moldagem. Ele vai começar a tirar as nossas imperfeições, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas invejas, aquilo que já foi arrancado. Segura o orgulho aí. Já começou a ser arrancado ali na transformação que foi das impurezas deste vaso. E então, ele vai começar a moldar o vaso. O barro está bonito, o barro está bom, o barro está puro. E então ele vai começar com suas mãos, ali na roda do oleiro, a moldar este vaso. Tia Rose? A moldar este vaso. E esse vaso vai ganhar uma forma tão linda nas mãos do oleiro. E vocês, cada um de vocês, com um barro diferenciado, porque ninguém aqui é barro igual. Todos nós temos uma utilidade. Cada um tem a sua utilidade na casa do Senhor. Cada um, Deus deu um dom diferente. Não tem como eu ser igual a tia Lívia, a tia Lívia ser igual a mim, porque o dom que Deus deu a mim não deu a ela, mas o dom dela também eu não tenho. E é assim Deus vai fazendo na casa do oleiro. Vai lapidando cada vaso. Criança, lembra de Jeremias? Criança, profeta de Deus? Que eu falei para vocês já. Ai, tia, eu sou uma criança. Não, vocês são profetas de boca de Deus nesta terra. Não queira esperar ser jovem ou adulto, não. Hoje Deus conta com cada um de nós para levar a sua palavra, para ser vaso usado na mão dele. O Senhor, ele não amassa só o barro daqueles que são jovens ou adultos, ele amassa o vaso da criança, para a criança ser formada, vaso de valor e ser usada onde ela estiver. E então, novamente, nós vemos aqui com outro vaso, o vaso que é, segura aqui, quando ele está moldando o barro vai secar lá no oleiro. E então ele tem um pote sempre de água do lado para pegar a água, molhar esse barro, para o barro não secar e trincar. Então ele vai lá, pega a água e molha de novo e o barro fica maleável de novo. E aqui, a nossa água é a água viva do Espírito Santo. A água que é o Espírito Santo em nossa vida, ela é constante. Ela fica 24 horas em nossa vida tentando modificar os nossos costumes. Então ela vai nos direcionar, nos purificar e nos transformar. O Espírito Santo tem essa função em nossa vida. Então nós já estamos sendo um barro transformados na mão do oleiro, que é o nosso Deus. O oleiro está nos transformando. E aquele que está aqui, o Espírito Santo, a água viva de Jesus aqui na terra, ela vai nos direcionar, ela vai nos transformar e ela vai nos purificar. Por quê? Porque o Senhor disse que Ele vem buscar o seu povo santo e purificado.
prata. Aleluia! Então, o vaso não pode ter nenhum tipo de pedrinha, o seu vaso não pode ter nenhuma impureza. Tem que ser um vaso limpo e transformado para ser usado por Ele. E então o próximo processo, que foi a presença da água, vem aí a secagem do vaso. Ele já moldou o vaso, o oleiro, pegou o barro, já colocou na roda, e aquela roda gira, ele mexe, e o vaso saiu um vaso bonito, um vaso lindo, mas ele precisa ficar um tempo parado, secando. E essa secagem, ela traz para nós, vem cá, pastor, ela traz para nós, hoje é o dia, né? Calma que seja bem também, viu? Não vai ficar fora. E essa secagem, a secagem desse vaso, ela durou bastante tempo, porque se o próximo processo que ele for passar, esse vaso, ele se não tiver bem seco, ele não vai dar certo, ele vai rachar no forno, que é o próximo processo. Então aí vem o milagre de Deus em nossas vidas. Por que o milagre de Deus em nossas vidas? Porque vem aí o crescimento espiritual, no qual a gente já foi moldado por Deus, já foi purificado pelo Espírito Santo, já foi tirado todos os carrapichos que a gente tem, todas as impurezas, e nós já fomos formados por Deus num vaso bonito, cada um com seu dom e sua utilidade. Temos na casa do Senhor, não tem nenhum que não tenha a sua utilidade. Deus não chama ninguém para ficar sem utilidade, porque para Ele todos os vasos têm uma utilidade. Assim como o oleiro faz o seu vaso lá para colocar água, para colocar perfumes, lembra do vaso de alabastro? Um vaso no qual teve uma areia especial, um barro especial, rosa e branco, no qual ali se foi colocado um perfume raro. Para cantar o vaso de alabastro, vocês aprenderam. Ali foi formado pelas mãos também do oleiro. Então, cada vaso tem a sua utilidade nas mãos do Senhor Jesus. E o nosso milagre que Ele fez nessa secagem aqui. Por aí, pastor? Ele vai forjar o nosso caráter. Porque nós temos que ser parecidos com Cristo. Caráter de Cristo é um vaso feito pelas mãos do oleiro. Então, nós temos que ter um caráter aprovado por Cristo. E também temos que ter uma fé solidificada. Esse tempo que ficamos na espera, ai tia, mas nada acontece, eu não consigo fazer nada, eu não sou chamada para nada. Calma, você está no tempo da secagem. Deus vai te usar. Porque Ele está ali para acrescentar a tua fé. Olha aqui, pastor, a fé está querendo vazar. Ele vai acrescentar a sua fé. Ele vai moldar o teu caráter para parecer com o caráter de Cristo. Porque o vaso usado por Deus não é qualquer vaso, é um vaso sobre a mão dele moldada e o caráter de Cristo. Cada dia mais nós precisamos ter o caráter de se parecer com Cristo, aqui dentro e lá fora também. Por quê? Porque todos vão ver que esse vaso realmente é um vaso totalmente transformado na casa de Deus. E depois que ele passou por esse processo, aí ele vai para o forno. Bem nele, tem que ser grosso. Ele vai dando. Não vê a hora de ser chamado. Não vê a hora. Vai passar pelo forno. Eita! Meu Deus! Ele vai passar pelo forno. E este forno, ele fica ali 24 horas, esse vaso no forno. Para quê? Para fazer a purificação. Nós vamos passar no forno de Deus e ficar lá 24 horas. Por quê? Porque Ele quer nos purificar. Ele só não quer nos transformar, Ele quer nos fazer um vaso de valor, um vaso que pode ser usado pelas mãos do Senhor. E quando você abrir a boca lá fora, o pessoal lá fora fala, esse é vaso de Deus.
Esse é escolhido do Senhor. Não é um vaso de barro qualquer, é um vaso de honra do Senhor Jesus. E aí então, este vaso, ele vem com a nossa adoração, com o ensino da palavra. Quem gosta de aprender a palavra aqui? Glória a Deus. Quem gosta de aprender a palavra aqui? Glória a Deus. Palavra, glória a Deus. Sexta-feira é dia de dar vontade. A palavra de Deus, a palavra dele, é a que vai purificar a sua vida. Eita glória. Glória a Deus. Se você não aprender da palavra de Deus, que deixou para nós ser transformado, para nós mudar o nosso caráter, para nós solidificarmos a nossa fé, para tirarmos os nossos caprichos da nossa vida, somente com a palavra de Deus. Se nós não tivermos aprendido o sentido da palavra de Deus, que é o forno de Deus aqui dentro desta igreja, é o forno de Deus. Eu já passei pelo processo, mas se eu não passar no forno da igreja, que é a palavra ensinada, que é a adoração a Deus e a comunhão dos irmãos aqui dentro, nós começaremos a rachar no forno. Pai, é desse jeito. O vaso não vai ser um vaso lindo, precioso, mas vai ser um vaso que vai começar a trincar no forno. E então nós não vamos podermos utilizar um vaso trincado, porque quando a gente enche de água, ele vaza. E o que o Senhor vai encher de você? De água? Eita Jesus. De óleo santo de Deus. Pegou a visão do vaso? Você é vaso. E então quando nós estamos neste processo, nós aceitamos o processo de Deus na nossa vida, porque o do oleiro é fácil, mas o de Deus é um processo doloroso, porque somente aquele que é aprovado como vaso de honra para o Senhor, ele vai ser usado pelo Senhor. Oh, glória a Deus. Por que será que eu não sou usada? Será que você está nesse processo ainda? Você está nesse aqui? Ou você ainda está nos carrapichinhos? Qual o processo que nós estamos passando? Porque o Senhor, Ele passa nós por processo sim. Mas como eu disse, cada barro é diferente do outro, e cada processo é às vezes mais lento do que o outro. Mas no final vai chegar no forno. Porque vai ter que ser aprovado pelo Senhor Jesus. Porque o forno, ele traz o fogo do Espírito Santo purificando a nossa vida. Você não vai entrar no forno cheio de brasa, mas você vai entrar nas brasas do Espírito Santo de Deus. Se a gente conseguir deixar que esse processo todo alcance a nossa vida. E então, nós vamos estar aptos naquele dia para uma coisa que já foi nos dada gratuita, que é a salvação. Só que eu já passei por esse processo, eu estou purificada, eu estou santa, transformada, porque Deus disse que vai buscar os seus santos. Então eu já passei por esse processo, e então eu já estou na mão dele, um vaso de honra. Porque o Senhor disse que o tesouro que está no vaso de barro, que tesouro é esse que se encontra no vaso de barro? É o poder de Deus dentro da nossa vida. Um vasinho de barro michuruca que nós somos, sim. Ninguém aqui é vaso de ouro, ninguém é vaso de pedras preciosas, nós somos vasos de barro. Que o Senhor vai usar, por quê? Porque o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, para todo o processo que esse vaso passou e vai ser usado. Ele dá valor no vaso de barro, por quê? Porque é ele que usa o vaso de barro. Vaso de ouro, muitas das vezes, tem os seus achismos, tem as suas impurezas, mas o vaso de barro, esse é lapidado pelas mãos do nosso Senhor Jesus. E como que ele é lapidado? Ele é lapidado pelas nossas provações. Vem cá, pastor. Ó, pensou que ia escapar. Eita glória. Salvação é com quem? Dono da casa, né?
Ele que vai nos levar lá no vaso de honra. E como que nós passamos por todo esse processo aqui até sair daqui transformado? Eu entrei barro, mas eu vou sair vaso de honra, usado da glória de Deus. Como que eu vou fazer? Toda vez que vier as tribulações, as perseguições, as dificuldades da nossa vida, aí o oleiro está lá de cima só te olhando. Será que vai conseguir passar pelo processo? Aí você ora, fala: Senhor, me tira dessa prova, Senhor, me traz bênção. E o Senhor fala: estou olhando. E você: Senhor, não está me vendo. Ele está te vendo sim. Só que Ele está esperando para ver se você consegue passar pelos processos que Ele deixa você passar. A vida traz os processos, mas Deus, Ele deixa a gente passar, sabe por quê? Quando a gente passa pelas dificuldades, quando nós passamos por esse processo, às vezes de humilhação, calúnia, falta de alimento, falta de dinheiro, é um processo na nossa vida, né? Como dói. E quando Ele pisa, então, e você clama e Ele pisa, e você clama e Ele pisa, dói, mas a honra e a glória virá na tua vida. Porque Ele é teu Deus, Ele é teu oleiro, e Ele disse assim: oi, você é um vaso, um barro feito por minhas mãos, que vai virar um vaso de valor, um vaso de honra. Mas para isso nós precisamos estar diante do oleiro e dispostos que o oleiro faça essa transformação na nossa vida, para que nós sejamos vasos usados na mão do oleiro. Muitas das vezes esse vaso ele vai encher, mas nós precisamos que buscar mais para transbordar, porque às vezes ele enche até aqui e você fala: tá bom, não busca mais. Busque para transbordar. Lembra daquela mulher que precisava de azeite e Ele falou: busque as vasilhas. E ela enchia. Quanto mais buscava, mais vasilha tinha, enchia. Já pensou se ela pegasse 2 vasilhas? Tá bom. A bênção tinha sido pouco. Mas não, ela falou: busca a vasilha, aquilo, a vasilha enchia de azeite. Até pegar todas as vasilhas ali da vizinhança. E ali então, quando não tinha mais vasilhas, o azeite do céu cessou. Assim é a minha vida e com a sua vida. Como que está o seu vaso? Como está a sua vasilha? Será que também ela está passada por um processo no forno e está sendo firme, purificada? E inteira? Porque se rachou, pode vir um azeite que for do céu que não dá, né? Ela vaza, ela escorre, é perdido esse azeite, porque nós não estamos deixando Deus trabalhar na nossa vida. E então, quando nós trabalhamos com Deus na nossa vida, o nosso vaso, ele vai ficar inteiro, um vaso de honra inteiro. Segura aqui, Breno. Agora eu preciso de ajuda. Tá, com esse vaso de honra aqui, ele está inteiro. Só que muitas das vezes a gente se quebra. O vaso dá uma rachada. Já passei por um processo, mas o vaso rachou. Só que quando o vaso está na mão do oleiro sendo moldado, ele pode sim se quebrar. O oleiro vai lá, amassa aquele barro de novo, porque ele não desiste de nós como barro. Você vai cair no pecado de novo. Deus pega você do pecado, restaura você novamente, porque Ele não desiste daquele barro. E Ele faz um vaso novo, transformado. Mas quando nós caímos, nós precisamos estar com a nossa confiança de que Ele vai nos restaurar de novo. Porque às vezes a gente cai e fala: não, Deus não quer mais nada comigo mesmo. Eu perco a confiança que Deus tem sobre a minha vida, o total poder. E então eu perco a confiança de ser um vaso. E eu preciso também me humilhar diante do Senhor. Ah, eu quebrei, mas eu vou lá na igreja, mas também não quero saber de ninguém me consertando não. Eu sei de tudo, eu já sei que eu estou caída mesmo, não, eu vou me consertar. Não, se humilha. Porque o Senhor exalta os humilhados. Pai, me perdoa, eu pequei contra ti. Mas eu estou aqui arrependida, me faça um vaso. E Ele vai te colocar novamente na roda.
do oleiro de transformar novamente. Por quê? Porque eu me humilhei aos pés do Senhor. Eu preciso me quebrantar aos pés dele. Ter um quebrantamento aos pés do Senhor. Como que eu vou me quebrantar aos pés do Senhor? Como que eu vou me quebrantar, crianças, ao pé do Senhor? Eu vou estar fazendo o quê para me quebrantar? Eu vou estar adorando a Deus? Arrependendo dos meus pecados? Muito bem. Me humilhando em oração, em súplica, para que Ele esteja comigo. E eu também vou ter este arrependimento em minhas mãos. Porque de nada adianta eu pecar, eu quebrar como um vaso, mas eu não vim arrependido para a casa do Senhor. Eu ainda achar que eu sou um vaso usado nas mãos de Deus. E então, com a obediência da palavra que eu aprendi aqui no forno de Deus, que foi ensinado, nós vamos então aprender a se humilhar nos pés do Senhor. E então, eu me humilhando aos pés do Senhor, com confiança nele. Deixa eu pegar um pedaço de coisa. Eu vou estar subordinado a Deus. Como é difícil a gente ser subordinado a Deus, né? Sabe por quê? Eu tenho que matar o meu eu. Eu tenho que matar tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Meu Deus. Porque não agrada a Deus. Porque não é correto aos olhos de Deus. E aí, para mim ser um vaso reconstruído novamente, eu preciso de tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Para Deus me reconstruir novamente, porque Ele reconstrói a nossa vida, para me virar novamente um vaso inteiro e ser usado na mão dele, eu preciso de ter tudo isso. Só que muitas das vezes, eu não quero, porque é mais fácil eu estar fazendo as coisas lá fora, porque as coisas lá de fora é mais fácil, irmão, do que a roda do oleiro. Só que Deus diz para a minha vida e para as suas vidas assim: vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Jeremias 18:68. Deus fala para a minha vida e para a sua vida: ei, chega de achar que não tem ninguém com você. Eu sou o oleiro que está mudando a sua vida nessa hora. Eu venho para moldar você, para te fazer um vaso de honra, mesmo que muitos lá falem, você não vale nada, você não presta para nada. Mas para Deus você é vaso de honra. Ele quer te usar. Mas venha passar pelo processo do oleiro, o processo que transforma, o processo que muda. Dói. É difícil negar o que é lá fora, mas Deus quer extrair de nós o mundo e tudo aquelas coisas que o mundo vem trazer como distrações para a nossa vida. Ele quer tirar de nós, quer extrair nós do mundo e trazer para a luz dele, a luz que vai nos levar até a vida eterna. E para isso nós somos barros transformados na mão deste mundo. Então nessa noite nós vamos se pôr de pé com a licença do pastor. Vamos recolher o vaso, pastor. Vaso de honra, vaso de fogo, vaso moldado na mão dele. E nós vamos adorar a Deus, mas nessa noite nós vamos adorar a Deus de uma maneira diferente. Obrigada, irmãos. Vocês são uma bênção. Quem pode para mim? Nós vamos fazer diferente nesta noite. Nós somos vasos na mão do oleiro. Então eu posso sair daqui ser o meu vaso de honra. Eu tenho que ser um vaso de honra. Crianças têm que ser vaso de honra na mão de Deus. Eu não posso ser igual ao mundo, eu não posso ser igual às crianças do mundo. Eu tenho que ser criança diferente na mão de Deus. Um vaso que reluz a luz de Deus nesta terra. Então nós vamos pôr a mão no nosso coração. E agora nós vamos adorar o nosso Deus com nossa oração de transformação, porque é cura e libertação. E Deus quer curar nesta noite através do oleiro, que vai tirar os carrapichos nossos nessa noite. Ele vai tirar todas aquelas pedrinhas que estão incrustadas na nossa vida, nos impossibilitando de ser usados pelo Senhor Jesus. E nós vamos adorar a Deus com nossa oração enquanto o louvor canta também. Feche os seus olhos nesta noite.
Coloque a mão no coração, porque é o coração onde o olheiro trabalha, com carinho, com amor, com suas mãos abençoadas. Ele vai trabalhar no coração nosso nesta noite. Feche seus olhos, levante seu pensamento ao céu, e nós vamos adorar ao Senhor nesta noite com nossa oração. Eu falo aqui, vocês falem o que precisam aí. Pai, nesta noite, Senhor Jesus, nós entramos aqui como barro. Um barro especial, Senhor Jesus, no qual o Senhor mesmo com tuas próprias mãos escolheu. Um barro diferenciado, no qual o Senhor quer encher a cada um conforme o teu querer e a tua vontade. Mas, Pai, nós temos ainda, Senhor Jesus, muitas imperfeições, meu Pai, que precisamos ser lapidados pela tua mão, Pai. Muitas das vezes, Pai, o mundo trata na nossa vida cotidiana, Senhor Jesus, tantas injustiças, Senhor meu Pai. Ele trabalha, Senhor Jesus, para vir contra a minha vida, Pai, trazendo, Senhor Jesus, dificuldades, meu Pai, injustiças, calúnias contra a minha vida, Pai. Mas o Senhor é aquele que olha, o Senhor é aquele que purifica tudo, Pai. Olha para dentro de mim agora que eu estou clamando, Senhor meu Deus. Muda este vaso, Pai, transforma ele, quebra o vaso, achando que é nefasta novamente um vaso de valor, ferida, mas de honra que o Senhor possa usar. Receba a oração, Senhor Jesus. Receba, Senhor, meu Deus, daquele que realmente veio aqui como barro, mas não para sair como barro, Pai, mas sair como vaso transformado na sua mão. Um vaso que mesmo que for humilhado, ele vai receber de ti a honra e a glória do Senhor Jesus.
valor nas suas mãos. E vai mostrar para aqueles que não davam nada que você é vaso das mãos do Senhor, moldados por Ele. Aleluia. Se você precisa de uma cura espiritual, você precisa se colocar nas mãos desse oleiro. Que o oleiro, ele muda, ele transforma a nossa vida. É somente o oleiro que pode tocar no seu coração nesta noite. É somente o oleiro que pode mudar e transformar a sua vida nesta noite. Porque somente Ele que mora dentro do seu coração. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Louvor pode se assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que nós não saímos daqui nesta noite passando por mais um culto. Porque todo culto, ele tem que ser diferente da nossa vida.